Pois é, só reforçando para a nossa audiência, como bem destacou o Cristiano Beraldo, em seu voto, o ministro relator Alexandre de Moraes disse que a Procuradoria-Geral da República conseguiu apresentar provas satisfatórias, indícios suficientes do envolvimento de cada um dos acusados, desses denunciados, para aí dar início à ação penal. Tanto que a Corte entendeu que deveria transformar os denunciados em réus. Luiz Augusto Durso, gentilmente atendendo ao nosso convite, a nossa convocação, sempre nos ajudando aqui na programação da Jovem Pan News. Doutor, obrigado pela gentileza, viu? Queria naturalmente pedir sua análise e reflexão acerca do dia de hoje, lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o aceite da denúncia da PGR, uma decisão unânime, né? 5 votos favoráveis a admissibilidade dessa denúncia, enfim, o que é preciso considerar, levando também em consideração os aspectos destacados pelo Beraldo e pelo Dávila. Doutor. Boa noite, Daniel Caniato, Luiz Felipe Dávila, Cristiano Beraldo e a toda a audiência da Jovem Pan. Eu que agradeço o convite de participar de um programa tão importante aqui para a Pan e para o Brasil. É sempre um prazer. O dia também é muito delicado. Nós temos um debate aquecido, inclusive acompanhamos a entrevista do ex-presidente Bolsonaro e ele ironizou a questão do foro privilegiado e eu começo trazendo esse destaque, Caniato. É interessante porque se a gente for para a origem da ideia do foro privilegiado, era para preservar as autoridades, porque aquelas autoridades não queriam ser julgadas em primeiro grau, o que seria até um risco ser julgadas às vezes de um juiz, de uma comarca menor, etc. Então, por ser uma autoridade, se levava o foro privilegiado como um privilégio para ser julgado pelos tribunais superiores. Só que hoje me parece não ser mais um privilégio, porque, claro, isso esgota os recursos, diminui muito, e também você supre instâncias. O debate do que era privilégio hoje não é mais, isso é super interessante. Mas com relação ao recebimento hoje da denúncia, votação unânime, inclusive uma manifestação do ministro Fux, que eu queria trazer para a audiência também, Caniato, sobre, por exemplo, o citado caso da Débora, também pelo ex-presidente Bolsonaro, que o ministro Fux diz que quer rever essa condenação de 14 anos porque teve um julgamento com grande emoção na fala dele. E aí, Caniato, sem dúvida nenhuma, a gente precisa observar, pelo julgamento que aconteceu durante o dia de ontem e o dia de hoje, que o Supremo precisa julgar com a lei e com a Constituição e não com o coração. O Supremo, sem dúvida nenhuma, sentiu os ataques das manifestações, sentiu o dia 8 de janeiro, que inclusive o próprio plenário do Supremo foi atacado, e está julgando muitas vezes com o coração e com interferências políticas, e isso não está certo. O Supremo tem que julgar com base na lei, e quando o Beraldo destaca a questão da individualização da conduta, ele tem toda a razão. Teve crime ali sim, tem gente que tem que ser punida, tem crimes graves, mas não dá para punir o grupo quando você não consegue identificar pontualmente quem cometeu cada ato criminal. Então, a situação de julgar com o coração, com base em imagens e quase punir o grupo, por atitudes de certos indivíduos que dentro da manifestação cometeram crimes, não está certo. Isso reflete, sim, essa ideia e essa insatisfação que tem tomado grande parte da população com os votos do Supremo. Inclusive, falando em voto e julgamento do Supremo, Caniato, me pareceu que estávamos vendo um julgamento de mérito, né? Me parecia que ao final teríamos uma sentença, mas não, é só o julgamento de recebimento ou rejeição da denúncia. Isso deveria ser muito mais célere, muito menos midiático, muito mais objetivo. Mas para justificar decisões que não são tão entendidas pela população, precisa-se se explicar demais. E aí você tem inclusive a inclusão ou exibição de vídeos que nem nos autos estavam. Aliás, Caniato, é importante a gente também falar que tem a dificuldade da individualização das condutas e também nós temos aquele princípio constitucional válido e super importante que é a presunção de inocência. Mas, nesse momento, a população até vai se confundir porque a forma com que isso é divulgado parece que é julgamento de mérito e as pessoas imediatamente vão perguntar, e cadê a presunção de inocência? Mas nessa fase, mesmo tendo a observância da presunção de inocência, se analisa só os indícios, se analisam pequenas provas, porque a prova concreta que daria base a uma condenação deverá vir durante a instrução, vale dizer, durante o processo que acabou de começar.
Por isso que toda essa forma, tanto do Supremo como a reação dos réus, gera uma confusão enorme e o Supremo e todo esse julgamento tem se tornado muito mais midiático do que legalista. E isso é ruim para a sociedade. Por isso é importante dizer, não é, como muitos dizem, um julgamento com cartas marcadas. Vale dizer, não dá para garantir a condenação de todos os réus, porque se assim for, é uma ilegalidade tremenda, porque o processo vai vir exatamente na intenção de comprovar a atuação de cada um em eventuais crimes ali apurados e agora objeto desse processo criminal. Se nós tivermos a condenação prévia, isso é uma ilegalidade absurda.